Estamos juntos novamente nesta nossa série Sinais e Símbolos da Nossa Fé. Depois da cruz que contemplamos na semana passada, é muito natural que continuemos com o mistério trinitário. Se o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo reúne a bela profissão de fé que nós cremos num Deus uno e trino, vamos ver quais são os símbolos que a Igreja normalmente usa para significar, para lembrar, para evocar a Santíssima Trindade. Nós sabemos que a única pessoa divina que se tornou humana foi o Filho. Só ele nós podemos representar em figura humana. Mas, para ter uma ideia, o Pai também é representado como alguém idoso, de cabelos brancos, não questão de velhice, mas questão de dignidade e de eternidade. Os cabelos brancos na Bíblia, nas visões bíblicas, significa a eternidade de Deus. Pois bem, então o triângulo, como nós vemos, o triângulo equilátero, quer dizer, todas as três partes do triângulo são perfeitamente iguais. Para dizer, é um só triângulo formado de três hastes com tamanho igual. Isso nos lembra a unidade e a igualdade das pessoas divinas, no sentido de serem todas Deus verdadeiro, embora haja distinção Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê também três circunferências que se entrecruzam, estão uma passando pela outra, para dizer, há uma unidade, elas não se separam, estão juntas, mas ao mesmo tempo cada uma é uma, são três circunferências, gerando uma unidade no seu ser. Isso lembra também a Trindade. O Pai Eterno é muitas vezes representado por uma mão para dizer o poder divino. Nós dizemos no credo, Jesus está sentado à mão direita de Deus Pai, à direita de Deus Pai. Mão, na simbologia, significa poder, o poder do Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Também nós falamos, gotejando os profetas e o Apocalipse, o Pai como uma figura, às vezes representada humanamente, porque não temos como imaginar, a não ser com figura humana, mas com cabelos alvos, que não significa velhice, nem na barba, nem nos cabelos, mas significa eternidade. Ele é eterno. Já as representações do Filho são as mais diversas, porque Jesus, tendo passado neste mundo como homem e Deus, criança, adolescente, jovem, adulto, crucificado, ressuscitado. Quer dizer, de Jesus nós podemos ter as mais diversas figuras, porque ele tomou carne no seio de Maria e se fez homem. Já o Espírito Santo, como Pai, nós não temos uma maneira de representá-lo como pessoa. Nós temos símbolos a falar dele. Dois deles foram vistos pelos apóstolos e por outras pessoas. A pomba, olhe bem, a pomba. Recorda aquela pomba lá do dilúvio, que traz no bico a pontinha da oliveira como símbolo de vida, símbolo de reconciliação, sobretudo símbolo de vida. A vida tinha se tornado novamente verdadeira na face da terra, as águas tinham baixado e a pomba traz para Noé o ramo de oliveira, símbolo de paz e de vida. Então, sobre Jesus, na hora do batismo, o Espírito Santo paira como se fosse uma pomba. Olhe bem, a Bíblia não diz que era uma pomba, diz como se fosse uma pomba, para falar dessa imagem bela já do Antigo Testamento. A outra forma que o Espírito Santo é representado é nas línguas de fogo. Você vê na figura as línguas de fogo na cabeça dos apóstolos.
Isso se refere aos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a primeira comunidade cristã, onde estavam reunidos os apóstolos, Maria Santíssima, outros discípulos, e o Espírito Santo vem é como se fosse o batismo da igreja. Ela, então, é encorajada, ela é santificada pelo Espírito do ressuscitado e sai em missão para pregar o Evangelho que Jesus tinha dito. Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. Um outro símbolo que às vezes a gente esquece é o vento. Olha aí, o vento dando nas palmeiras. Não podemos ver o vento, né? Podemos só sentir o vento. Mas a gente vê o efeito do vento. Olha aí nas palmeiras. Então, Jesus disse a Nicodemos, olha Nicodemos, o Espírito é como o vento, sopra onde quer e quando quer. Então ele comparou o Espírito Santo, o próprio Jesus, comparou o Espírito Santo com o vento. Outra comparação que Jesus mesmo faz do Espírito Santo é a água. Às vezes a gente não lembra muito disso, mas veja, no batismo a água já é sinal de purificação e de vida. Somos batizados e nos tornamos templos do Espírito Santo. O próprio Jesus, no capítulo 7 de São João, diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior jorrarão rios de água viva. Veja aí jorrando a água da fonte e se espalhando. Assim Jesus compara o Espírito. Dessa fonte divina vem como que um manancial de água que dá vida, vivifica, purifica, alegra e santifica o povo de Deus. Há um célebre ícone russo de um fulano chamado Andrei Rublev, em forma de 3 anjos. Você está vendo aí a figura. Pois bem, isso é um ícone que é, sobretudo, usado no Oriente, mas muito usado já também no Ocidente. Lembra aquela manifestação daqueles 3 viajantes, 3 anjos, que entraram na casa de Abraão. Está lá no capítulo 18 do livro do Gênesis. E Sara prepara comida para eles, estão eles sentados à mesa. Tem um cajado na mão porque eram como peregrinos, que andavam e pediram hospedagem, foram acolhidos, foram hospedados por Abraão e depois eles manifestaram que eles não eram homens, eles eram anjos. Debaixo do carvalho de Mambré, olha que você vê aí uma figura de uma árvore. Pois bem, mas o que chama atenção, e eu não posso aqui explicar cada detalhe, é que a cabeça de um está voltada para a de outro, de modo que eles estão se intercomunicando pelo inclinar da cabeça. E se você olhar os pés desses 3 anjos, você vê que um pé e vê que o outro pé é comum ao outro. Quer dizer, no fato de um pé ser comum aos 2, mostra a unidade. Quer dizer, o artista, certamente inspirado por Deus, colocou dessa maneira maravilhosa o símbolo da Trindade Santa. E antes de terminar o nosso episódio de hoje, eu queria dizer assim, olha, a maioria dos católicos nunca foi lembrado de que há uma distinção entre dizer em nome do Pai e o pelo sinal da Santa Cruz. O pelo sinal é esse gesto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus dos nossos inimigos. São então 3 cruzes na testa, na boca, no peito. Isso se chama pelo sinal ou persignar-se. Agora, quando nós dizemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós não fazemos o sinal da cruz. Nós nos inclinamos em sinal de adoração, de respeito. Glória ao Pai.
Agora, quando eu digo em nome do Pai, aí é para se benzer. Mas quando eu digo glória ao Pai, aí é para inclinar a cabeça em sinal de adoração. Então nós poderíamos terminar o nosso episódio de hoje dizendo assim: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.